Cumprimento a todos com carinho, com afeto. Cumprimento com a vontade de que saiamos daqui hoje com algum ponto, ainda que mínimo, para uma reflexão sobre a vida, sobre nossa vida, sobre a sociedade, sobre a razão de ser aqui na Terra, sobre as expectativas que temos em relação a proporcionarmos a nós mesmos e ao outro uma felicidade um pouco mais duradoura, felicidade um pouco mais duradoura do que temos. Agradeço a esta Casa Espírita que me dá a oportunidade, uma vez por mês, de estar aqui com vocês. Peço a Deus e aos Espíritos, às entidades que acompanham os trabalhos desta casa, que nos ajude a concentrar nosso pensamento, nossa atenção, e que tudo que aqui venha a ocorrer seja de paz, de harmonia, de esperança, de boa expectativa. Quanto mais boas expectativas e esperança tivermos, mais fácil torna-se a vida. Quanto mais bondade, quanto mais pensarmos positivamente, quando conseguirmos deletar as mágoas, os rancores, os orgulhos, as vaidades, todas essas coisas negativas que de alguma forma empanam e atrapalham o nosso bem viver, atrapalham a nossa harmonia e, sobretudo, a nossa lapidação espiritual. Deus nos proporcionou um planeta maravilhoso para cumprirmos uma missão. Aqui estamos num ambiente de equilíbrio, um ambiente ecológico, uma natureza de equilíbrio, de beleza, de perfume, de variação, de variedades, que nos possibilita olhar e ver um pouquinho mais, sentir um pouco melhor, ouvir e escutar um pouco mais. O planeta Terra tem cerca de 550 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a superfície do planeta. 150 milhões de quilômetros quadrados é terra, propriamente dita. O restante é água. Nestes 150 milhões, nós, seres vivos, que ocupam a Terra, utilizam 6 milhões de quilômetros quadrados. Vejam que nós temos 150 milhões de terra, utilizamos 6 milhões e brigamos por terra. E brigamos por ocupar espaço, lutamos, guerreamos por espaço. Só isto já é um ponto de meditação em relação ao estado de desenvolvimento espiritual que ainda estamos. Só isto já justifica e já diz que estamos realmente num processo de expiação e provação. Porque se elevados fôssemos, não teríamos estes tipos de confrontos, não teríamos este enfoque que faz tanta gente sofrer no planeta, considerando o ninho caloroso que nos é oferecido,
para desempenharmos e evoluirmos na aprendizagem, tanto da matéria e, sobretudo, na aprendizagem que diz respeito à evolução espiritual. Tudo no nosso planeta está em movimento, tudo. Nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, nosso corpo, as águas, os mares, tudo está em movimento. Nosso planeta está viajando no espaço. Nós não estamos parados. Nosso sistema solar, a Via Láctea, onde nos inserimos, o planeta Terra, está no contexto, em todo o contexto, em grande velocidade no cosmos. Nós estamos viajando, junto com os demais planetas que compõem o nosso sistema solar, estamos viajando a 800 mil quilômetros por hora. A cada segundo, 29 mil quilômetros são vencidos. Este movimento leva ao progresso. O movimento do espírito no corpo, percebendo o corpo, procurando torná-lo factível, torná-lo adequado para o cumprimento da missão, que é nos tornarmos mais amorosos, mais fraternos, mais amigos, mais sensíveis, mais participativos do que diz respeito ao bem, porque se somarmos 5 itens negativos em nossas vidas, contra versus 5 itens positivos que nos trazem felicidade, e se conseguirmos fazer a troca deste mal por este bem, nosso mundo seria, nossas vidas seriam, nosso planeta estaria em outro estágio evolutivo. Pecamos e sofremos por coisas primárias, coisas que passam, porque tudo passa, já que tudo está em movimento. Se olharmos para trás, vamos ver os anos que passaram, os momentos que vivemos, as experiências que tivemos, as convivências, quantos se aproximaram de nós, quantos se afastaram de nós, quantos já foram para a espiritualidade, quantos contatos tivemos em todo o decorrer de nossa vida. Que movimento maravilhoso é este, que nos permite sentir, perceber, olhar com mais atenção a importância do amigo, da família, da natureza, a importância de estar vivo e tentar consumir bondade, tentar consumir beleza, perfume, que nos tornem mais e mais brilhantes nesse processo evolutivo. Este movimento, no Espiritismo, toma a denominação de leis do progresso. O progresso é continuado no planeta. No começo, éramos caçadores-coletores, vivíamos nas cavernas, e a nossa missão, o nosso trabalho era a busca do alimento, a proteção contra as intempéries e os grandes animais. Depois aprendemos a plantar. Muito tempo depois, aprendemos a plantar. E caçadores que éramos, ciganos que éramos, nos tornamos mais fixados a uma determinada área, porque precisávamos plantar, cuidar do plantio, colher. E aqueles grupos de caçadores-coletores, que eram pequenos grupos de nômades, de ciganos, não mais do que 50 pessoas,
de um momento para o outro, nesse processo evolutivo, se viu numa enorme coletividade, que aumentou cada vez mais. Inicialmente a região rural, porque éramos ruralistas, plantadores, coletores do fruto da terra. Começamos a conviver com os humanos de forma mais intensiva e mais aproximada. Começamos a nos conhecermos um pouco mais e melhor. E com a experiência percebida no outro, comparada com a nossa experiência, iniciamos um processo de crescimento mais acelerado, de evolução mais acelerada, em comparação com o processo vivenciado por um pequeno grupo que tinha como objetivo coletar alimentos e se proteger dos animais e das intempéries. Quando começamos a caminhar com duas pernas, quando nos tornamos bípedes no processo evolutivo do ser humano, mudanças importantes aconteceram em nossas vidas. Por sermos bípedes, andar com as duas pernas, começamos a usar melhor as mãos. Ficamos mais altos e conseguimos perceber mais a distância, ver mais. Usando as mãos, aprimoramos toda a capacidade que uma mão tem de produzir benefícios, seja ao nosso corpo, seja ao outro, seja na interação com a natureza. E estas coisas são tão complexas e bonitas e belas que nós nem nos apercebemos a beleza que é o nosso corpo de matéria, a beleza que é o corpo de matéria que alberga o nosso espírito, que se o corpo de matéria é bonito, belo e funciona maravilhosamente bem, imaginem o motor espiritual que ativa este corpo, a capacidade do espírito, a percepção do espírito ativando este corpo. Um exemplo, falando nas mãos, a importância deste dedo. Sem este dedo nós não conseguimos pegar as coisas direito. Vamos usar só esses 4 dedos. Esse dedo é o dedo opositor. Nós somos a única espécie que é capaz de fazer isto. Nenhuma espécie consegue fazer isto. A mão tem uma representação cerebral fantástica, dada a complexidade dos movimentos da mão. E eu só vou falar hoje da mão. Não vou falar do coração, não vou falar do pulmão, não vou falar do nosso terceiro cérebro, que é o aparelho digestivo. Tudo é maravilhoso no corpo. Tudo funciona bem no corpo. Funciona bem no corpo, funciona bem na natureza, funciona bem no cosmos. Há um equilíbrio. Todas as vezes que desequilibramos o corpo, seja com maus pensamentos, más atitudes, incorporando substâncias tóxicas, nos expondo a elementos nocivos, o corpo luta para nos trazer a normalidade. Uma luta automática para nos trazer a normalidade. Quando nós insistimos nos nossos pecados em relação ao corpo, a normalidade é muito difícil de ser alcançada. A natureza, quando é agredida, ela luta para trazê-la novamente à normalidade. Nossa agressão à natureza produz temporais, enchentes, vendavais, para tentar o reequilíbrio da natureza. É consequência da desatenção. E isto mostra que nós estamos num processo de aprendizagem continuada e que é necessário perceber o que fazemos a esta natureza maravilhosa, o que fazemos a este corpo maravilhoso, de modo a torná-los cada vez mais úteis no processo de aprimoramento do espírito que passa por esse estágio terreno, com o objetivo e com a missão de ascender a níveis fantasticamente belos de existência. Se aqui
tudo é muito bonito, belo, equilibrado e harmônico, e ainda assim temos necessidade de olhar e ver mais, de amar mais, de sermos mais fraternos, mais humildes, mais irmãos, mais bondosos. Imaginem num ambiente em que estas coisas já acontecem, por serem povoadas, por ser povoado por espíritos que já aprenderam a razão de ser e existir na existência espiritual. Portanto, buscar gera a possibilidade de achar. Mas é necessário buscar. E para buscar é necessário olhar e ver. Olhar e ver o que o outro sente, o que o outro diz, o que o outro pensa. É necessário olhar e ver o quanto o ambiente que vivemos nos propicia coisas maravilhosas, variadas, importantes no processo da captação de uma boa energia. A energia do mar, a energia dos rios, das florestas, das flores, dos animais, das aves. A energia da natureza, em sintonia com a energia do nosso espírito, propicia a possibilidade de uma felicidade mais duradoura do que a felicidade que vivenciamos. Nossa felicidade não é duradoura porque ela é entremeada das coisas que não fazem bem a gente, das palavras importunas, das brigas desnecessárias, das incompreensões, da falta do abraço no momento certo e continuado. Nosso corpo é tão maravilhoso que quando abraçamos alguém, há a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é extremamente importante no parto e na amamentação. E este hormônio é denominado o hormônio do amor e da felicidade. Ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio da felicidade. Quando nós liberamos a ocitocina, nós temos sensação de bem-estar, de prazer, de aconchego, de proteção. Reduz a nossa agressividade. E isto não é por acaso. Não é por acaso que abraçar faz bem. Não é por acaso que beijar faz bem, que acariciar faz bem, porque libera ocitocina. E ocitocina produz felicidade. O quanto estamos abraçando os nossos amigos, os nossos familiares, o quanto, disse até que um abraço de 20 segundos evita separações do casal. Se pelo menos 3 vezes por semana você dá um abraço no seu parceiro de 20 segundos, tem menos separação. Isso é ciência. Isso não é intuição que eu estou recebendo, não. Isso é ciência. Eu recebo muita intuição. De vez em quando eu mudo a frase. Não sei por que mudo. Vamos liberar mais ocitocina nos nossos encontros. É o olhar nos olhos. O brasileiro tem muito disto. Nosso povo é muito afetivo. Precisa um pouco mais desta aproximação para tornar a nossa vida mais harmônica e mais em paz. E às vezes é só um abraço, só. Às vezes é só um bom dia. Às vezes é só sentar junto, sem falar nada. É só apertar a mão. Porque muita gente espera bom dia e não tem bom dia sequer. Espera um abraço e nunca ninguém abraça. Filho custa abraçar o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, e estes vice-versa. Pensemos nós, todos que aqui estamos, quantas vezes temos abraçado com boa energia nossos queridos. Comecemos a fazer
mais isto: buscar e achar. Há tanto para achar. Há um mundo incomensurável, há um mundo ilimitado para acharmos as boas coisas. Tantas coisas já foram aprendidas aqui, e isso representa um pequenino grão de areia no contexto do que é possível aprender. Depois de agrícolas, onde nossos inimigos eram os vírus e as bactérias, porque não sabíamos nos proteger, não havia saneamento básico, não havia vacina, nós entramos na primeira fase da Revolução Industrial. As máquinas começaram a substituir o trabalho artesanal. As pessoas e as crianças que viviam em casa, trabalhando com seus pais na agricultura, foram chamadas para a fábrica para ajudar, para trabalhar com os equipamentos que as fábricas existiam e onde elas existiam, e assim começou a educação. Essa educação que nós conhecemos hoje da escola começou quando a fábrica precisou ensinar alguém, as pessoas, para movimentar os utensílios. Nós estamos entrando na quarta fase da Revolução Industrial, que é a fase do conhecimento amplo, da inteligência artificial, da tecnologia cognitiva, isto é, o computador ouvindo a nossa pergunta e respondendo com voz, e podendo responder com a voz que nós gostamos. Esse processo evolutivo do conhecimento é fantástico. Tudo o que aconteceu nos últimos 50 anos é imensamente maior, mais quantitativo do que tudo que aconteceu até 50 anos. Daqui a 50 anos nós seremos outro ser humano. Quando nós começamos a andar nas duas pernas, as mulheres tiveram muitas dificuldades. A bacia ficou mais estreita, os partos eram mais difíceis, as mães desencarnavam e seus filhos desencarnavam com muita facilidade, porque o ato de andar com as duas pernas estreitou a bacia. O que fez a natureza? Nós nascemos mais precocemente, nós não nascemos prontos. Se uma cabra montanhesa acaba de nascer, ela imediatamente se levanta, e se vier um lobo ao encontro dela, ela já sabe que aquele lobo é um inimigo, e ela corre imediatamente para a montanha. Se pergunta como ela sabe isto? Ela sabe. O que aconteceu conosco por não termos nascido prontos? Nossas mães, nossos pais tiveram que ficar mais com a gente. Nós nascemos com uma moleira, com o osso que não é fechado, fecha depois. E a nossa conformação total acontece cerca de 9 até os 9 anos. Portanto, é necessário nesse período o pai e a mãe para alimentar, para apoiar, para conduzir aquele filho, aquela filha. E assim nasceu a família, e assim nasceu a responsabilidade com a família, e assim nasceu a atenção à criança, a partir de um sofrimento gerado pelo estreitamento da bacia. Buscai e achareis. Perceber estas coisas que aconteceram. Nós viemos da África. Lá, ensolarado, um ambiente extremamente ensolarado. O que aconteceu conosco? Ficamos altos, de pele escura, cabelo encaracolado para manter a temperatura. Quanto mais altos, quanto mais o nosso cabelo encaracolava, mais juntava água e facilitava a manutenção da nossa temperatura.
Quando saímos da África e fomos para regiões menos ensolaradas, nós ficamos um pouco mais baixos, o cabelo começou a ficar liso para manter a temperatura. Não havia tanta dificuldade porque não havia muita insolação. Quando nós começamos a ir para a Europa, para a Ásia e começamos a conviver com o frio extremo, nossos olhos ficaram puxados, o nariz ficou pequeno, a boca ficou mais retificada para nos proteger do frio extremo. Nós, o mesmo ser, evoluiu nestas direções. Nós somos um único ser que evoluiu numa ambientação e numa aprendizagem com o ambiente. Buscai e achareis a maravilha que é a passagem do ser humano na Terra. Vamos entrar em nanotecnologia, vamos entrar nesta evolução incrível de Facebook, de Waze, Google, que já domina nossas vidas e nós nem nos percebemos. Somos todos ciborgues. Quem usa óculos aqui é um ciborgue, porque isso não faz parte do meu corpo. Agora está fazendo parte, eu sou um ciborgue. Sem isto aqui eu vejo vocês embaralhados. Com isto aqui eu me torno um ciborgue. Nós vamos ter, com a evolução, a possibilidade de sermos consertados. Tal qual um motor de um automóvel, quando a bateria pifa, você troca a bateria e o motor volta a funcionar. Nós podemos trocar peças do nosso corpo e podemos ser consertados. Por que razão este processo evolui desta forma? Para permitir uma evolução mais rápida do espírito. Para que ele não precise tanto retornar ao planeta e pela percepção, pela consciência, pelo ensinamento, pela ciência, começar a entender a razão de ser e existir e a felicidade como pode ser alcançada, de modo que esse planeta rapidamente passe para um planeta de regeneração e, na sequência, um planeta superior. Que acontece e ocorre nesta combinação de evolução científica, tecnológica, do conhecimento, a partir da matriz motora que é o nosso espírito. Pedi e vos darei, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que pedirem. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Buscai e achareis com a inteligência, com a intuição, com a percepção, com o olhar e ver. Não fique esperando acontecer. Faça acontecer com seu bom espírito, com seu espírito cada vez mais luminoso, que atrai energias boas por ser bom. A bondade atrai bondade, a maldade atrai maldade. Buscai e achareis em ti mesmo. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a uma situação, a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. É um processo combinado.
Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, aos níveis superiores. O progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante, e num grande número deles é até mesmo imperceptível. Foram milhões e milhões de anos para chegarmos onde estamos, e ainda temos que aprender tanto, tanto. Mais milhões de anos ocorrerão, e ainda assim aqui o progresso é quase imperceptível, a ponto de nem percebermos coisas que há 20 anos atrás sequer imaginávamos, hoje existem e comandam nossas vidas. Não percebemos, vai acontecendo e não percebemos. Mas vai acontecendo porque é a lei do progresso. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Como? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria que começar de novo, teria que recomeçar. A alma, voltando com o seu progresso já realizado e adquirindo a cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. É necessário trabalho físico. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Deus não nos libera do trabalho intelectual, do trabalho mental, do trabalho da consciência, isto é, do trabalho espiritual, do olhar e ver, do estudar, do perceber, do estar junto e conversar, do aprender com o que é bom e com o que não é bom, observando as experiências e dizendo para si mesmo: não devo me comportar assim, isto não é bom. O bem e o mal servem para o melhoramento. Oxalá não precisasse existir o mal, para que o melhoramento só acontecesse a partir do bem. Mas ainda o mal está servindo para que eu olhe este mal e diga a mim mesmo: não posso ser assim. Isto não produz felicidade. Tal comportamento não produz felicidade. Tais palavras trazem angústias e inquietudes. Tais atitudes trazem sofrimento. Não posso continuar assim. Eu posso ser melhor. Sempre, sempre mais e melhor. Mais intuitivo, mais perceptivo, mais operativo. É o que Deus quer de nós. Esta evolução espiritual, esta evolução aqui, ainda na matéria científica, para atingirmos novos estágios com capacidade de perceber mais e mais. Se mostrasse o meu celular para minha bisavó, talvez ela corresse de medo do meu celular. Quanto aprendemos nos últimos 100 anos. E se compararmos tudo que foi aprendido nos últimos 100 anos e a velocidade com que o conhecimento está ocorrendo agora, muito maior, dentro de 100 anos nós seremos outro povo, outro ser material, outro ser espiritual. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: Deus, busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito.
serás recompensado por ti mesmo. Porque o que tiveres feito de bom te traz prazer, te libera ocitocina, te libera satisfação, te libera segurança e bem-estar, libera agradável forma de ser e de viver. Quantas situações, meus irmãos aqui presentes, já não passaram, que deu extremamente prazer, alegria de terem participado daquelas situações. Por que não multiplicá-las mais? E quantas situações foram maléficas, destrutivas, inquietantes, depressivas, e as valorizamos muito. Veja a atenção que damos aos programas de televisão e veja, é uma sucessão de eventos de tragédias, e só tragédia. Não que não devam ser mostradas, mas seria interessante entremear por coisas boas e bonitas, não deixar os bons programas para meia-noite. Diz a televisão que não dá ibope porque só se vê tragédia. Se víssemos o outro lado, talvez desse ibope, mas hoje é tragédia, há um acidente, nós paramos para ver o acidente, a fila se faz, somos atraídos por tragédias, muito mais do que atraídos por beleza, atraídos por bem-estar. Por isso ainda estamos no processo de expiação e provação. É em virtude da aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização. Não vem tudo pronto para a gente. Espíritos superiores poderiam nos trazer tudo. Deus poderia colocar à nossa disposição tudo. O que aprenderíamos? Como passaríamos de ano? Em que situação espiritual estaríamos se tudo viesse pronto para nós? Que evolução nós teríamos? Precisamos entender todos os desgostos, as dificuldades, as maravilhas, como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Olhar e ver isto, buscar e achar isto. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se ao mérito do que não haviam feito. Os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Neste convívio da oração, neste convívio da interação, da possibilidade que nos foi trazida pela terceira revelação, que é a revelação espírita, que é a da chance, da possibilidade da comunicação pedindo a Deus, pedindo aos espíritos superiores, pedindo àqueles que podem ser nossos mentores espirituais, que nos cerquem de boa energia, que permitam a boa energia no nosso meio, para que possamos enfrentar as nossas mazelas e as nossas vicissitudes. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, não que façam o trabalho por mim, mas que me deem a compreensão e a percepção de que é possível eu vencer a luta, é possível superar, porque tudo passa muito rápido, tudo dura muito pouco, e o que é ruim hoje, amanhã poderá não ser tão ruim, o que é maléfico hoje, amanhã poderá ser visto como o exemplo que tivemos para nos melhorarmos.
Não economize afeto e não deixe de expressar amor enquanto é possível. Chegará um momento que nada mais nos iludirá, em que mentira é impossível e só o amor expressado restará. Não deixe de ser você. Cuide para não ser o que os outros querem, para não ser tudo menos você. Conheça-se de verdade. Quando você liberta a mente e busca a autenticidade com a empatia humana, colocando-se no lugar do outro, tentando perceber o que o outro sente, o corpo reage com saúde e abre caminho para a alegria dos que estão ao seu lado. Haverá um tempo de transformações que neutralizará os pecados, em que se dará corda no relógio da vida para um momento com outras roupagens, pois o espírito já não se sentirá bem com vestes muito usadas. Haverá um tempo em que as mesmices não terão mais valor, um tempo de equilíbrio entre a mente que aprendeu e o espírito que evoluiu e o corpo que ainda dará de tudo para cumprir a passagem que muito ensinou. Um tempo em que se perguntará: como te amar além do que tanto te amo? Um tempo de não perder um minuto sequer dos diferentes tipos de amor que podem ser trocados e experimentados. Um tempo em que amaremos tudo que vemos, em que sentimentos bons estarão em cada esquina e alegria em todo o nosso mundo. Um tempo em que as expectativas da mente reconhecerão como esperança a alternativa de uma energia divina que comandará todos os minutos do corpo físico, com coloridos e perfumes variados, que me permitirá harmonia e paz no que foi, no que é e no que será. O caminho para a felicidade inicia-se no espírito, contagia a mente e espalha-se no corpo e sente a beleza da vida. Muitas informações, muita coisa para refletir. Desejo que uma só, possa servir para que a gente se sinta mais forte, para que a gente se sinta capaz, para que não tenhamos tantos medos, para que compreendamos que há algo mais elevado e mais bonito a nos esperar, que é o reino de Deus, da vida eterna, do Espírito infinito, e que nessa vivência infinita a aprendizagem é continuada e cada vez mais e mais elevada. Quanta beleza não deve existir nas moradas da casa do Pai. Nós só conhecemos esta morada. Imaginem dois gêmeos no útero materno discutindo se deve nascer ou não. Um dizendo para o outro: aqui está muito bom, não adianta sair daqui, aqui tem o calor, aqui nós temos o alimento. E o outro diz: não, vamos experimentar o mundo lá fora, vamos experimentar, a nossa mãe vai cuidar da gente. Que mãe? O outro responde: que mãe? Há uma mãe que cuida da gente, ela estará sempre perto de nós, seja aqui onde estamos ou lá fora. Não, isso não existe. Existe. Este é o útero do planeta Terra, que nós fomos colocados para aprender, tendo como nosso Pai um Espírito onipotente, onisciente, inteligente, capaz de nos aprontar e nos apontar os verdadeiros caminhos que podem nos fazer mais leves, mais soltos, mais harmônicos e mais felizes. Essa é a mensagem que o Cristo trouxe da sua vivência terrena e da sua percepção do Deus que nos acompanha, do Deus que interage, que existe dentro de nós, em todos os lugares, em todos os cantos que nós estamos, a começar pelo nosso coração e pela nossa mente, porque interage com o nosso espírito. Que sejam muito felizes, que sejam mais e mais alegres, que liberem mais ocitocina em suas casas. Assim seja.